Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontrei nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetia Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Calçada da Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite, que Deus trabalhe as nossas necessidades através da reflexão da palavra. Foi baseada e é baseada em decisões e escolhas. Nós não podemos decidir ou escolher as consequências das nossas escolhas, mas as escolhas elas são feitas. E Jesus fez escolhas. Jesus escolheu a cruz e a coroa. No texto que nós lemos, só do relato sangrento, cruel, doloroso do que Jesus enfrentou, já era suficiente para crer que qualquer um de nós aqui desistia. Nós somos muito fracos. Nós não temos coragem para assumir uma decisão como a que Jesus tomou. Jesus, sendo Deus, poderia abrir mão daquele momento, poderia passar por cima de tudo aquilo, tinha poder para isso, mas escolheu ir até o fim. A sua escolha foi da cruz e da coroa. E, diante dessa escolha, as consequências. Passou por todo esse processo de escárnio, de agressão, de violência. E muitas vezes nós passamos indiferentes por todo esse processo. Muitas vezes nós negligenciamos esses momentos que Jesus suportou por nós. A Cíntia, quando estava ministrando, falou sobre isso, que a grande obra Cristo fez por nós, e foi essa obra magnífica, obra monstruosa, porque ela foi cercada de crueldade. Foi uma obra que levou Jesus a sofrer. Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado, Jesus foi completamente deixado à margem de uma sociedade egoísta, hipócrita, e mesmo assim ele decidiu ir até o fim. São as decisões e escolhas que causam na nossa vida
as consequências que experimentamos. Mas a cruz e a coroa foram as escolhas de Jesus Cristo. Três versículos desse texto que nós lemos falam de uma forma especial daquilo que Jesus experimentou. Verso 2 diz: os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça, vestiram-no com uma capa vermelha. Isso foi para humilhar Jesus. Esse gesto foi um gesto para deixar Jesus realmente lá embaixo. Foi um ato para deixar Jesus envergonhado por mim e por você. Versos 5 e 6 diz: quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. A escolha estava diante daqueles homens e eles optaram pela crucificação de Jesus. Mas eu quero falar com você nessa noite a respeito de como é que nós podemos viver a nossa vida, fazendo as decisões e escolhas corretas, mesmo que elas não sejam fáceis de serem tomadas. Como é que nós podemos escolher as coisas que temos pela frente? E eu quero me reportar aos 5 princípios, 5 propósitos da campanha dos 40 dias, quando nós pensamos sobre esses pontos. As escolhas na nossa vida e aquilo que temos feito mediante esse sacrifício de Jesus. Qual tem sido a nossa postura diante de um Jesus que fez uma entrega de uma forma tão forte? O que é que temos feito? Jesus deu vários ensinamentos e Jesus falou de muitas coisas para os seus discípulos. E os discípulos replicaram isso. E eu quero apontar para você, dentro daqueles 5 propósitos, o que é que nós podemos encontrar dentro da proposta de escolha de Jesus para as nossas vidas também. Primeiro tópico dessa noite, primeira observação, é que nós precisamos, para tomar as decisões, superar os nossos medos. Muitas vezes nós não tomamos decisões porque estamos presos ao medo. O medo não deixa com que a gente tome uma atitude, que a gente escolha, que a gente faça uma opção. O medo, ele nos deixa paralisado. E Jesus tem resposta para isso quando disse em alguns textos de Mateus e Lucas. Mateus 28, verso 5 diz: então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus. O anjo, na realidade, estava representando Jesus ali naquele momento, sabia do que havia acontecido e sabia também o que estava no coração para irem na direção dos seus irmãos, para que não tivessem medo e para dizer que ali Jesus estava presente. Ainda em Lucas 24, 38 e 39, Jesus disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Jesus se revelando. Irmãos, nessas três citações do Evangelho, nós encontramos aqui o propósito da comunhão. Nós estamos reunidos como povo de Deus, nós estamos reunidos para testificar a presença de Jesus. Jesus conosco, Jesus entre nós, nos fortalece, Jesus nos une. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. A união em Cristo Jesus fortalece. A união em Cristo Jesus nos dá comunhão. A união com Cristo Jesus, a presença de Jesus, nos dá a certeza de que a caminhada é de acordo com aquilo que Deus quer. Nós temos aqui, então, o propósito da comunhão. Jesus não quer que nós vivamos a vida cristã baseada no medo. E ela deve ser baseada na comunhão com Deus e uns com os outros. A verdadeira comunhão cristã vence todos os medos. Nós temos que ser fortalecidos com a presença um do outro. Nós precisamos sentir a presença de Jesus em nós e através de nós comunicarmos isso. Isso é comunhão. O segundo ponto é que Jesus nos ensina que devemos confiar nas promessas de Deus. Mateus 28, 20, nós temos Jesus falando, e lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. A certeza da presença de Jesus em todos os momentos, onde nós estivermos, precisamos sentir, precisamos perceber Jesus caminhando conosco.
Jesus no nosso coração, Jesus na nossa vida, Jesus nas nossas escolhas, Jesus diante das nossas opções, Jesus diante de cada fato do nosso viver. A certeza de que Jesus vai estar nos segurando a mão, que Jesus vai estar carregando cada um de nós nos seus braços. Ainda em Lucas 24, 49, ele disse: eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto. É a presença de Jesus, a certeza, a confiança dessa promessa nos faz adoradores, como estamos fazendo nessa noite. A adoração, o propósito da adoração é estarmos apresentando, confessando, testemunhando que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida. Quando nós não adoramos, quando nós não prestamos esse testemunho ao mundo, nós não estamos sentindo a presença de Deus. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 23, diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Essa é a certeza de que Deus vai estar conosco, que Deus vai caminhar conosco, que Deus vai estar presente na nossa vida. Eu vinha vindo com a Nani e ouvindo uma rádio evangélica, uma pregação, e a pastora que estava pregando, ela estava dizendo isso. Ela falou assim: se você está indo para a igreja, se você veio para a igreja hoje, você veio se alimentar, você veio carregar sua bateria, você vai ter certeza e vai ter a possibilidade de amanhã, no seu dia de serviço, falar: eu estive na casa de Deus, fui alimentado, estou fortalecido para enfrentar todas as adversidades do meu dia a dia. Isso é adoração. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, somos fortalecidos. Prestamos adoração ao Deus vivo, ao Deus presente. E isso nos fortalece, isso nos traz vontade de adorá-lo. O terceiro ponto é que precisamos focar na nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? Quantas opções, quantas decisões, mas precisamos ter em mente para que o Senhor Jesus passou por tudo aquilo. Qual foi o objetivo dele? O que ele espera de nós? Qual é a nossa decisão diante disso? Ainda no capítulo 28 de Mateus, verso 19, diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é missão. Falar do amor de Deus, falar do que Deus tem feito por nós. Nós temos falado de tantas coisas fúteis, coisas desagradáveis, coisas destrutivas, coisas tristes, coisas mentirosas, coisas caluniadoras, e muitas vezes não temos falado do amor de Deus. Não temos falado daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós não fomos chamados para sermos usados por mal. Hoje cedo a gente falou sobre isso. Quando o salmista fala de guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade. Nós precisamos nos afastar dessas coisas. Deus nos chamou para falarmos do bem, para fazermos o bem, para estarmos levando o bem. Quantas das nossas atitudes são atitudes desagradáveis, tristes, que entristecem o coração de Deus? Deus nos deu uma missão de falar do seu amor, verdadeiramente, de falar daquilo que realmente está em condições de mudar vidas, transformar corações. O quarto aspecto é o aspecto do discipulado. Precisamos ter vontade, ansiedade, no sentido de ansiar, melhor dizendo, a semelhança de Cristo. Eu gosto do texto de Marcos, quando narra a ceia do Senhor, e fala que Jesus estava ansioso por aquele momento com seus discípulos. Desejou ardentemente estar com seus discípulos. Isso é discipulado. É vontade de estar ensinando mais um pouco antes da sua partida daqui da terra para os seus discípulos. Quanto nós temos de vontade de falar do amor de Deus, de fazer discípulos, de discipular outros, de estarmos levando outros para Jesus. O texto de Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Isso nos dá o entendimento de que quando fomos criados,
Quando o homem foi criado, havia intenção no coração de Deus de que a sua imagem fosse refletida na vida daquele que era criado naquele momento. Romanos 8, 29 diz: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele se tornassem semelhantes a seu Filho. Se fomos chamados por Jesus, devemos refletir Jesus. Se fomos chamados para seguir a Cristo, para sermos seus discípulos, devemos fazer outros discípulos também. Essa é a proposta. O discipulado é estarmos fazendo com que outras pessoas conheçam Jesus. Quantas pessoas estão sem ter esse conhecimento e nós estamos omissos, preocupados com coisas tão pequenas, tão banais, e deixando de enriquecer vidas, corações, com a presença desse Deus que queremos na nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz: o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós para nos transformar mais e mais semelhantes a Ele e refletir a sua glória cada vez mais. Você tem refletido, você tem sentido isso? Que o Espírito Santo trabalha no seu coração, na sua vida, para te transformar mais e mais à semelhança de Jesus? Ou nos afasta dessa semelhança? Nos deixa completamente diferentes daquilo que é o princípio cristão. Mateus 28, 20, completando a informação no início, na questão de ir ao povo e fazer com que sejam seus discípulos, diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Obediência, discipulado, caminhada junto com o Mestre. Importante ter esse discernimento. Por fim, o propósito do serviço. Viver o ministério cristão. João 21, 6 diz: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Talvez o Senhor Jesus esteja falando no nosso coração: joga a rede, é desse lado, e a gente está teimando e jogando do outro lado. Por isso não temos resultado em princípios de discipulado, de crescimento, de frutificar no Senhor, porque não estamos obedecendo a sua vontade. 1 Pedro 4,10 diz: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos. Uma exortação muito forte e garanto que nem sempre é olhado com muito carinho. Vou ler de novo. Disse assim a palavra do Senhor: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos. Talvez Deus esteja nos capacitando para tantas coisas boas e a gente não está usando dessa forma correta. Talvez Deus esteja dando capacidade, dons, ministérios e a gente está desperdiçando, porque a gente não está cuidando para usar devidamente aquilo que Deus tem nos dado. Estamos desvirtuando, estamos distorcendo a vontade de Deus. O ministério cristão é um ministério a ser vivido. Por isso vamos nos alimentar daqui a pouco da mesa do Senhor. E a ideia, a proposta é essa: de que esse alimento faça uma transformação na nossa vida. Possamos perceber os propósitos de Deus na nossa vida de forma clara. Que as escolhas que tivermos que tomar sejam escolhas acertadas. Que nós não estejamos nos arrependendo dessas escolhas, muito pelo contrário, mas aproveitando as consequências dessas escolhas de forma positiva, abençoada na nossa vida. Que não estejamos em nenhum momento e não tenhamos que reclamar das nossas decisões, porque foram pautadas naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que Deus está mostrando. O vídeo começou falando a respeito disso. Quantas coisas, quantas decisões, quantas escolhas, dessas tantas, será que temos acertado? Na maioria, pelo menos? Que Deus nos ajude, irmãos, a termos esse discernimento de escolhas, de opções, de decisões, e que elas abençoem a nossa vida e abençoem a todos aqueles que estão próximos de nós. Que Deus
nos abençoe. Amém.